E aí, pessoal, tudo bem? Nós teremos agora uma aula sobre a passagem da mão de obra escrava para a mão de obra livre. E é claro, além das leis de restrição ao tráfico e o processo lento até chegar à Lei Áurea, nós tivemos o quê? A vinda dos imigrantes, os italianos, os alemães. Então, a aula é sobre isso. Dê uma olhadinha aí, já já a gente volta a falar, beleza? Força! Olá, pessoal. Então, a gente está aqui desenvolvendo o raciocínio sobre a história da passagem da mão de obra escrava para a mão de obra livre no Brasil. E essa passagem envolveu o quê? A vinda de europeus para o país, para trabalhar nas lavouras de café. O político brasileiro que deu, vamos dizer assim, o primeiro passo nesse sentido foi o senador Vergueiro. O senador Vergueiro, ele trouxe famílias italianas para trabalhar na sua fazenda em Ibicaba, no interior de São Paulo. Aqui a gente tem o mapa, né, da região de São Paulo, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, tá certo? A região de Limeira, né? Então Bandeirantes, Anhanguera, e aqui está então a fazenda dele em Ibicaba. Ele negociou a vinda de famílias dentro de um sistema chamado de sistema de parceria. Então veja, eram particulares, ele inaugura isso, outros fazendeiros de café vão ter a mesma iniciativa dele, seguindo o exemplo dele, vão para a Europa, estabelecem contatos com grupos, agenciadores que pegam pessoas, principalmente na Itália, tá certo? E trazem esses italianos para o Brasil. A ideia era, eles vão trabalhar na fazenda e depois o que for produzido vai ser dividido entre o fazendeiro e esses italianos. Então, isso foi a primeira forma, essa foi a primeira forma de introdução dessa mão de obra europeia no Brasil livre. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, que a gente tem dois momentos importantes dessa passagem do trabalho escravo para o livre envolvendo a imigração. Então, o primeiro momento é isso que eu acabei de falar, que é o sistema de parceria. Qual que é o problema do sistema de parceria? Normalmente as famílias dos italianos iam para aquelas fazendas, se estabeleciam, mas não tinham muito contato com outros lugares, eles ficavam confinados nas fazendas de café. Veja, até conseguir produzir o café, até que houvesse a colheita, aquelas famílias elas tinham certas necessidades básicas, fundamentais, que precisavam ser supridas. Então, a alimentação, vestuário. Então, normalmente, o que acontecia? O fazendeiro do café montava uma venda, um empório na terra dele para vender aquilo para o pessoal. Como muitos ali não tinham recursos, qual era o resultado? A caderneta. Ah, pode levar, quer o açúcar, quer não sei o quê, quer o sapato. Então leva o sapato aqui, vou marcar. Ó. Depois, quando tiver a colheita, a gente faz a conta, a gente acerta, desconta, não sei o quê. E aí o que acontecia? Quando o imigrante começava ali a colheita e tal, ia ter os benefícios do seu trabalho, o que acontecia? Lá surgia a boa caderneta, que inflacionada pelo tempo todo que o cara ficou lá, e o resultado qual era? Ó, tá me devendo, hein, ó, você tá devendo ainda, não adiantou não, vai ter que trabalhar aqui, vai ter que ficar aqui na terra, porque ainda está devendo. Veja, as famílias continuavam presas àquelas terras, existia o hábito, né? A cultura brasileira, a cultura da escravidão. Muitos daquelas famílias eram tratadas como se fossem escravos. Então a situação não era boa, tá certo? Havia o endividamento do imigrante e ele era tratado como escravo. Governos na Europa ficam sabendo disso. E, por exemplo, na Itália, a proibição da saída do italiano. Denúncias são feitas. E o governo brasileiro faz o quê? O governo brasileiro passa a investigar. E a ideia é não perder o fluxo, continuar com a vinda dessa mão de obra. Como que isso seria feito? É claro, com a supervisão do Estado. Então, desse primeiro momento, que é de parceria, que a princípio não deu muito certo, ao menos para o imigrante, a situação dele era péssima. O segundo momento começa a melhorar a partir de 1870, porque agora a gente tem o que? Uma subvenção estatal. Então não é o cara que é o fazendeiro que vai bancar a vinda dele, o Estado vai bancar a vinda do sujeito. Veja, haverá fiscalização nas fazendas,
homens que vão percorrer para ver como que esse imigrante está sendo tratado. E ele não vai receber parte da produção, porque era um negócio complicado. Ele vai receber recurso, salário. Então, a forma assalariada no trabalho das fazendas, ela se desenvolve nesse momento. Então a gente tem aí, aos poucos, o quê? Essa passagem da mão de obra escrava para a mão de obra livre com a vinda do imigrante. Por que os europeus? Então a gente tem que lembrar que nesse período existiam o quê? Aqueles discursos racistas, ou chamados de racialistas, né? Que diziam o quê? Que, olha, o branco está lá na frente, atrás está o amarelo, mais atrás está o pretinho, e pior do que não pertencer a uma raça é ser mestiço, porque a degeneração, olha, a porcaria é ser mestiço. Era um discurso racista do século XIX, tá certo? E a elite brasileira assimilou isso. Silvio Romero, por exemplo, que era um importante intelectual brasileiro, ele dizia que veio os imigrantes, que veio os europeus, precisamos colocar mais esse componente nobre para depois a gente falar do Brasil. Antes, a gente tem que branquear a população. Veja, a história do branqueamento era uma justificativa também para a vinda desses europeus, tá certo? Porque a ideia era por o componente que era o mais avançado na história da evolução, tá certo? O mais adaptado ao meio, aquele que fez uma intervenção, revolução industrial, razão, toda aquela história que a gente conhece e colocar esse ser aqui para melhorar essa terra. Então, o discurso foi esse. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessa imagem. A gente tem as teorias racistas, né? E essa história do branqueamento da população. Então, aqui os europeus nas fazendas de café, uma imagem da época, então o símbolo desse branqueamento era a própria ocupação do território, das fazendas com essa população, e é claro que a arte também representou isso, né? Então a obra do Antônio Rocco, Os Imigrantes, uma obra de 1910, que está na Pinacoteca do Estado, e que mostra exatamente a presença desse europeu na terra Brasilis, tá certo? Agora, a gente tem que entender que esse processo envolveu não só a vinda do europeu, mas também uma política que vai culminar com a Lei Áurea, com a tal da abolição do regime escravista. Então, essa política, vamos dizer assim, legislativa, essas questões relativas ao universo jurídico do trabalho escravo no Brasil, nós teremos na nossa próxima aula, beleza? Força aí, coragem, na sequência, então, as leis que levam ao fim da escravidão no país. Gostaram da aula? Veja, entender a sociedade brasileira é entender toda essa história do século XIX. E, é claro, você está nessa história, né? Os seus antepassados talvez tenham vindo para o Brasil, estado aqui, constituído essa sociedade brasileira nesse contexto. Então, quer saber mais? Aprendacerto.com.br. Não só sobre história, sobre as outras disciplinas. Os melhores professores estão aqui no www.aprendacerto.com.br. Sucesso nos vestibulares. Força!